Thomas More, ou também conhecido como Thomas More, foi um importante filósofo humanista inglês do Renascimento. Também foi diplomata, escritor e político. É considerado uma das pessoas mais influentes na Inglaterra na primeira metade do século XVI. Thomas More nasceu na cidade de Londres, na Inglaterra, em 4 de fevereiro de 1478. Em 1506, publicou sua principal obra, Utopia. Nesse livro, More idealizou uma sociedade perfeita. Nessa sociedade haveria liberdade religiosa, educação para homens e mulheres, jornada de trabalho de 6 horas diárias e ausência de violência, e os governantes atuariam para benefício de toda a população. Em 1517, tornou-se conselheiro do rei inglês. Entre 1529 e 1532, foi chanceler durante o reinado de Henrique VIII. A partir de 1530, começou a se desentender com o rei Henrique VIII e os nobres da corte. Thomas More era ao contrário do pedido do rei para o seu cancelamento do casamento com a Catarina de Aragão, para autorização do novo casamento com Ana Bolena. Ele dizia que antes de ser servo do rei, ele era servo de Deus. Para More, as leis da Igreja Católica deveriam ser respeitadas por todos. Após vários outros desentendimentos com a realeza britânica, More foi julgado e condenado à morte. Sua execução foi considerada um dos atos mais injustos daquela época, pois ele só estava sendo fiel aos seus princípios religiosos. Ele foi vítima da retaliação do rei Henrique VIII, que não aceitou sua contestação de seu poder absolutista. Thomas More foi executado em 6 de julho de 1535, aos 57 anos, em Londres. A Igreja Católica canonizou Thomas More em maio de 1935. Ele foi considerado um homem leal aos princípios cristãos e morreu em defesa dos valores baseados na fé católica. Portanto, na Igreja Católica, ele é São Thomas More, cuja festa litúrgica é 22 de junho. Na Inglaterra, é o santo padroeiro dos advogados e políticos. Rapaziada, antes de começar a falar do livro, a gente tem que entender o conceito histórico, né? O que estava acontecendo no mundo naquela época? O período histórico da obra de intensa transformação social, as navegações, o colonialismo e o encontro de culturas diferentes tornaram o ambiente social muito efervescente. As principais influências à obra de More foram o humanismo, o Renascimento e Platão. Platão ele escreveu um livro chamado A República, que influenciou bastante More a escrever a Utopia, né? Importante ressaltar que a Utopia ela foi escrita um ano antes de estourar a Reforma Protestante de Lutero, e 3 anos antes Maquiavel havia publicado O Príncipe, que é um livro que é considerado o oposto do pensamento de More. Antes de tudo, a gente tem que entender o conceito de utopia, né? O que utopia significa? Bom, utopia significa um lugar que não existe na realidade, né? Um lugar perfeito, um lugar ideal, um lugar de completa felicidade, paraíso. Bom, a Utopia foi publicada em 1516 e o livro é dividido em 2 partes, né? O primeiro livro e o segundo livro. No primeiro livro, Thomas ele relata o encontro com seu amigo Pedro, que lhe apresenta um velho viajante chamado Rafael. E nessa primeira parte eles criticam a Inglaterra. Eles criticam a Inglaterra porque os camponeses estavam sendo expulsos dos campos e sendo obrigados a ir para as cidades, onde havia um bando de ladrões. O rei só se preocupava com riquezas, com guerra. Havia perseguição religiosa, havia também propriedade privada. Então os trabalhadores tinham que trabalhar e o lucro ia todo para a burguesia. Só que muitas das vezes tinha pessoas que não conseguiam emprego. E as pessoas acabavam tendo que roubar para poder alimentar seus filhos. E muitas das vezes eles eram presos e até mortos por causa disso, né? E eles achavam isso injusto, eles achavam isso errado. Então nessa primeira parte do livro eles criticam a Inglaterra, eles abordam essas questões sociais como pena de morte, classe religiosa, riqueza, pobreza e etc. E esse Rafael, ele conta que ele morou 5 anos na Ilha de Utopia, né, que seria o lugar ideal. E na segunda parte do livro, ele conta como é que foram os 5 anos que ele viveu lá, né, quais são as características da Utopia. E uma das características da Utopia é que lá não tinha propriedade privada, as pessoas trabalhavam para o bem geral da população. Então cada um tinha que trabalhar para conseguir sua parte na distribuição coletiva desses bens. Outra característica importante também é que lá eles não utilizavam dinheiro como moeda de troca. O ouro, a prata para eles era algo irrelevante, algo banal. Era algo que não tinha virtude, não tinha uso, não tinha valor. Para eles, foi a loucura humana que deu tanto valor à sua raridade.
A cultura utopiana valoriza muito o trabalho, e eles não utilizam dinheiro ou comércio interno, e eles também não têm aquela ambição individual, que é aquele desejo de conquistar algo, por exemplo, financeiro, até mesmo porque eles nem utilizam dinheiro, então nem faria muito sentido eles terem isso. Todas as pessoas levam sua produção até o armazém central, onde os chefes de família se abastecem conforme suas necessidades. Tendo a abundância e a igualdade como princípios, a sociedade utopiana garante o abastecimento e a educação básica de todos. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, independentemente da sua tarefa. A utopia promove a subsistência de seus cidadãos, por meio de um sistema de fazendas, e cada uma delas com pelo menos 40 trabalhadores. Todos devem praticar o serviço agrícola por pelo menos 2 anos no sistema de rotatividade. Há algumas pessoas na sociedade utopiana que são escolhidas por voto para desempenhar exclusivamente trabalhos de educação, de pesquisa e de estudo, além dos sacerdotes, que são líderes espirituais da população. E a classe dos letrados é hierarquicamente mais valorizada. Sobre a área geográfica, a ilha tem 200 mil passos de largura e possui um formato de uma lua crescente, formando assim uma bacia com ondas relativamente calmas. Nessa ilha havia 54 cidades e cada uma das cidades foi feita de acordo com o mesmo plano. Isso significa que as casas eram iguais e que todas as ruas de todas as cidades tinham a mesma largura, que era de aproximadamente 6 metros. Nessas cidades, as pessoas mudavam de casa de 10 em 10 anos, fazendo assim com que elas não tivessem uma ideia de propriedade privada na utopia. Sobre a política, a família é a instituição básica da organização social. E cada família escolhia um representante de ano em ano através de um voto secreto. Através desse voto secreto, as famílias elegiam um príncipe, que seria o líder supremo desse país até os dias de sua morte, caso ele não agisse de forma autocrática. Analisando isso, a gente pode concluir que o sistema utópico era democrático indireto. Era uma democracia indireta. Só para lembrar, as mulheres não faziam parte dessa política. Bom, as pessoas escravizadas naquela época eram as pessoas que cometiam crimes. Se elas cometessem crimes, elas eram majoritariamente condenadas ou submetidas à escravidão. Os filhos já nasciam livres e os estrangeiros ganhavam a liberdade após chegarem à utopia. Os indígenas que viviam na ilha antes do fundador da sociedade insular chegar também foram escravizados e eram consideradas pessoas perigosas para aquelas pessoas. Trabalhavam como açougueiros, faxineiros, cozinheiros, todos os trabalhos que eram considerados degradantes, os escravos faziam esse tipo de trabalho. Estrangeiros podiam se oferecer para serem escravos também nesse tipo de escravidão em utopia. Entende-se que na utopia de Thomas More, acerca da religião, há o segmento de 3 pontos importantes, principais. Primeiro, a crença em um ser supremo, que está aqui para organizar, dar ordem e julgar os humanos. Segundo, o amor desse Deus incondicional aos homens, tanto para o perdão ou o próprio livre-arbítrio. Terceiro ponto, a esperança na futura providência, que seria um lugar reservado para a alma descansar eternamente. Vou falar sobre o lado positivo e negativo da utopia. Começarei pelo positivo. É um lugar que ninguém passa fome nem dificuldades, sem violência, sem racismo, sem preconceito. Existem hospitais públicos que oferecem tratamentos e assistências para quem precisa. E as pessoas trabalham apenas 6 horas por dia. O lado negativo da utopia de Thomas More, ao mesmo tempo que possui qualidades libertárias, a utopia é bastante opressiva. Na utopia, pessoas que cometem crimes como assassinato, adultério e até mesmo receber dinheiro de visitantes são punidas com escravidão ou até mesmo com a morte. Abrindo outro ponto, na utopia de More, as mulheres são inferiores aos homens. Um exemplo disso é que elas não podem participar de decisões políticas. Outro ponto é a falta de diversidade. As pessoas utilizam o mesmo estilo de roupa, carro e casa. Isso deixa a vida intoleravelmente sem graça. A diversidade é essencial para a felicidade. De modo geral, Utopia de Thomas More é um livro que fala de uma ilha ideal, onde não existe violência, intolerância religiosa ou propriedade privada. É um livro que não reafirma o que você pensa, mas tira da zona de conforto e te faz ver um mundo muito mais complexo. A obra de More traz elementos novos para o debate, o que o faz um pioneiro. Sendo chamado até de comunismo cristão, muitas das questões levantadas nesse livro ainda não têm solução. Como, por exemplo, é válido a exportação de alimentos para regulação de mercado, enquanto a maioria da população passa fome? Ou
Que lei é suficiente para impedir um pai de roubar vendo seus filhos passando fome? Essas são algumas perguntas a serem feitas aos que concebem a obra de Moses com frases prontas. Thomas More nasceu Todos devem praticar o sistema. Todos devem praticar o sistema. Trabalhos como. A gente pode concluir que o sistema utópico é a instituição básica da organização social. A família é a organização, instituição, caralho. Que viviam na ilha antes... Esqueci. Olha, esse é o Milk. De 3 Perguntas a serem feitas aos que concebem... As pessoas... Você vai com a fé de Deus. Tá bom. Ateia.